Esta semana, a lição nos traz ricas reflexões sobre o profeta Jonas. E o verso para memorizar nos traz o seguinte texto: Contudo, Nínive tem mais de 100.000 pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Jonas capítulo 4, verso 11. Uma das histórias mais impressionantes das Escrituras é a de Jonas, um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas era filho de Emitai, nascido numa cidade chamada Gad-Efer, expressão hebraica que significa largar da poça d'água, uma cidade em Zebulon, no norte de Israel, que ficava a apenas alguns quilômetros de Nazaré. Foi o profeta Jonas que profetizou a restauração das fronteiras de Israel e que foi alcançado por Jeroboão II por volta do ano 782 a.C., conforme o texto encontrado no livro de 2 Reis. Foi ele que estabeleceu as fronteiras de Israel desde Lelo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gad-Efer. 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão em aproximadamente 790 a.C., durante a corregência de Jeroboão seu pai, Jesuás, é muito provável que Jonas tenha conhecido o profeta Eliseu, que faleceu por volta de 797 a.C. Jonas também é o único profeta do Antigo Testamento do qual temos conhecimento que foi diretamente chamado para ser missionário em outro país. A verdade de que o Criador de todas as nações não pretendia militar a salvação apenas ao seu povo escolhido é declarada repetidamente no Antigo Testamento, especialmente em Isaías e em Salmos. Embora a teologia israelita popular da época de Jonas não aceitasse que também era plano de Deus que os gentios participassem da salvação. Mesmo nos tempos do Novo Testamento, para os crentes judeus, essa foi uma lição difícil de aprender. Em seu livro, Jonas surge como uma estranha mistura de força e fraqueza, teimoso e rebelde, mas disposto a ser ensinado e a obedecer. Ele foi leal a Deus, corajoso e acreditava no poder da oração. Mas também tinha a mente estreita, era egoísta e vingativo. Embora Jonas seja descrito como servo do Senhor em 2 Reis 14:25, apresenta uma imagem triste e trágica no livro que traz seu nome. O fato de ele ser descrito de maneira tão fraca é uma evidência da integridade e da confiabilidade da Bíblia. A tendência natural e humana de um escritor seria obscurecer e esconder os aspectos menos aceitáveis dos heróis bíblicos. Mas, sob a inspiração do Espírito, os autores da Bíblia apresentam tanto os aspectos valiosos como os desprezíveis da vida das pessoas para ilustrar a verdade de que, não importa quão fracos e repulsivos tenham sido esses personagens, quando se dispuseram a Deus, Ele foi capaz de atuar por meio deles. Assim era Jonas, um profeta de Deus, chamado pelo Senhor, mas que fugiu de seu chamado. Então, depois de ser persuadido de maneira dramática a mudar de ideia e obedecer ao Senhor, ele finalmente o fez.
mas apenas para queixar-se de que as pessoas a quem havia sido chamado a testemunhar tinham se arrependido e sido poupada da destruição que, de outra forma, teria ocorrido. Esse é um exemplo de alguém que não tinha descanso, que não estava em paz, a ponto de clamar: Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas capítulo 4, verso 3. O próprio Jesus se referiu à história de Jonas dizendo: Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Mateus capítulo 12, verso 41. Com certeza Cristo era maior que Jonas, senão ele não poderia ser nosso Salvador. Nesta semana, veremos qual foi o chamado de Jonas e qual foi a sua reação diante ao chamado. Examinaremos detalhadamente a história deste profeta e o que podemos aprender com a inquietação e falta de paz. Querido Deus, que através da história de Jonas possamos tirar grandes aprendizados para a nossa vida espiritual. Que seu Espírito nos ajude a estudar atentamente as lições da Bíblia, para que possamos vivê-las e assim ensinar aos outros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.